Olá, hoje nós vamos para o capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Esse é um episódio conhecido, assim como tudo aquilo que nós estamos vendo no livro das Crônicas, nós já vimos em algum momento no livro dos Reis. Hoje nós vamos ver os personagens Acabe, Josafá e Miqueias. Acabe é o rei do norte, o rei do reino do norte, rei de Israel. Lembra de Acabe? Lembra sim. Nós temos ao mesmo tempo Acabe no reino do norte e no sul o rei Josafá, rei de Judá. Muito bem, nós temos aqui uma história em que o rei Acabe vai convencer Josafá de se aliar a ele para os dois reinos tomarem de volta a cidade de Ramat de Galaad, ok? Nós vamos ver aqui daqui a pouco aquela conversa com o profeta Miqueias. Você vai ver. Esse rei Acabe não é flor que se cheira, gente. Não é flor que se cheira. Ele está armando alguma coisa. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. O Acabe, né, rei do Israel, reino do norte, se aliou ao Josafá por um casamento dos filhos. Você vai ver, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos ler, vamos entender, compreender e aprofundar na palavra de Deus. Peço a você que dê um like, né? Dê um like, joinha assim. Por quê? Porque isso marca o seu vídeo e me ajuda a divulgar o vídeo, tá bom? Tá certo? Outra coisa, eu queria que você chamasse mais pessoas, convidasse mais pessoas, fizesse propaganda do canal aí para que a gente pudesse ter mais e mais pessoas lendo a Bíblia. O meu sonho é que as pessoas realmente amem a palavra de Deus e leia verdadeiramente a Bíblia com sabedoria, com inteligência, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá? Pedindo que o Espírito Santo nos conduza. Vamos entender. É uma história interessante, nós já conhecemos, mas vamos refazer essa história. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se em casamento a Acabe do norte, né? Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria, a casa de Acabe. Para recebê-lo com a comitiva, este mandou matar numerosas ovelhas e bois. Em seguida, persuadiu-o a fazer guerra contra Ramote de Galaad. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: queres ir comigo para atacar Ramote de Galaad? Josafá respondeu-lhe: farei o que quiseres, assim como o meu exército. Iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei: consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel, então, reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhe perguntou: devemos atacar Ramote de Galaad ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: vai, o Senhor a entregará às mãos do rei. Mas Josafá replicou e falou: por acaso não existe aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, há ainda um por meio do qual se poderia consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque nunca anuncia algo de bom, mas sempre desgraça. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: não fale o rei assim. Então o rei de Israel fez sinal a um eunuco e lhe deu esta ordem: faze vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar, cada um ao seu trono, revestido de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram em sua presença. Sedecias, filho de Canaã, tinha feito para si chifres de ferro e disse: eis o que diz o Senhor, com estes chifres ferirás todos os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira nesses termos: sobe a Ramote de Galaad e serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade às mãos do rei. Todavia o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse-lhe: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles. Predize o bom êxito. Miqueias respondeu: por Deus,
só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, este lhe perguntou: Miqueias, devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor, e ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes terei que conjurar-te a que só diga a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: estes não têm chefe, voltem eles tranquilamente, cada qual para sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: bem que eu te dizia que ao meu respeito ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa, sempre a desgraça. Replicou Miqueias: escutai o oráculo do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem seduzirá Acabe para que suba a Ramote de Galaade e lá pereça? Um respondia de um modo e o outro de outro. Então o Espírito avançou até a frente do Senhor e disse: eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: de que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca dos teus profetas. O Senhor disse: tu conseguirás enganá-lo. Vai, faz isso mesmo. O Senhor confundiu, portanto, um espírito de mentira. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias e lhe deu uma bufetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que has de ir de aposento em aposento, a fim de te esconderes. Então, o rei de Israel deu essa ordem: prendei Miqueias, e conduziu a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Dizei-lhe: ordem do rei, lançai este homem na prisão, dá-lhe uma alimentação de mísero até que eu retorne são e salvo. Ao que Miqueias respondeu: se realmente voltares são e salvo, é sinal de que não falou o Senhor por mim. E acrescentou: escutai bem, povos todos. O rei de Israel subiu, portanto, a Ramote de Galaade com o rei de Judá, Josafá. Ele lhe disse: eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Tu, porém, veste tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou-se, por conseguinte, antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis nem pequeno nem grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: é certamente o rei de Israel. Avançaram sobre ele, mas Josafá soltou seu grito de guerra e o Senhor o socorreu. Deus afastou deles os sírios. Então os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, um homem que tinha retesado o arco ao acaso, feriu o rei de Israel na parte fraca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro: volta a rédea e conduze-me para fora do campo, porque estou ferido. Mas, nesse dia, o combate foi tão violento que o rei teve que ficar em pé no carro diante dos sírios até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Gente, está lembrado dessa história? É uma história interessante. História interessante por quê? Porque nós temos aqui, por incrível que pareça, os dois reis aliados de certa forma. Ou seja, a gente sabe que desde quando aconteceu o cisma, a partir de Jeroboão e Roboão, o reino do norte ficou composto por 10 tribos e o reino do sul ficou composto por 2 tribos. No norte, no sul, o chamado reino de Judá era composto de Benjamim e Judá, e 2 outras que sobraram fez o reino do norte. Muito bem, o chamado reino de Israel. Então temos rei de Israel e rei de Judá. Nesta época que a gente está falando, o rei de Israel chamava Acabe. Não era um bom rei, não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E o rei de Judá chamava Josafá. Nós estamos vendo a história de Josafá. O rei de Israel,
ele acabou fazendo aliança, de uma certa forma, com o rei de Judá. Muito bem, o rei de Judá casou o Josafá, né? O Josafá casou o seu filho, o Jorão que vai ser rei, ele casou com a filha de Acabe. Então os dois tinham um certo, não é parentesco, mas uma certa aliança. Casamentos políticos, a gente sabe disso. Aí o rei Acabe, lá do norte, falou assim, olha, eu estou querendo reconquistar a cidade de Ramote de Galaade. Ramote de Galaade é uma cidade que estava lá bem no norte, no lado leste do Jordão. Essa cidade estava lá. Ramote de Galaade no lado leste do Jordão. Essa cidade foi tomada pelos sírios e isso ficou por aqui na garganta do rei Acabe. E ele falou, eu quero retomar a cidade dos sírios. Aí, só que ele não podia ir sozinho. Aí o que ele fez? Ele recebeu o Josafá lá na Samaria, porque a Samaria era a capital do Reino do Norte, recebeu, fez uma festa para ele, uma beleza, falou, ô Josafá, eu estou querendo reconquistar a cidade de Ramote Galaade. Você me ajuda? O Josafá era bonzinho, muito bonzinho. Falou, não, eu te ajudo sim, pode deixar, eu te ajudo sim. Mas faz o seguinte, consulta os profetas primeiro. Aí ele pegou 400 profetas do Reino do Norte, que não era muito confiável. Tudo, uma pelegada danada, fazia o que o rei gostava, né? E aí, 400. O Josafá ficou meio desconfiado. Eu não confio nesses profetas do Norte, não, porque tudo é macumunado com o rei, aí não dá, não. Aí falou, o Acabe, você não tem aí um profeta do Senhor? Profeta do Senhor é um profeta de verdade, né? Um profeta do Senhor, né? Falou, eu tenho um tal de Miqueias aí, mas eu não aguento esse Miqueias. Ele só fala coisa mal de mim, ele só prediz coisa mal de mim. Mas, aí o Josafá falou, mas vamos escutar. E aí, enquanto foram buscar o Miqueias, que é o profeta que só falava que o Acabe não gostava, os profetas do Reino do Norte começaram a profetizar, você vai vencer, o rei é poderoso, o rei vai trucidar todos os sírios e tal. Aí o que foi chamar o Miqueias, falou, Miqueias, negócio não tá bom para você não, você faz o seguinte, hein? Todos os profetas lá estão falando que o rei vai ganhar, então você não me abra a boca falando que ele vai perder, fala que ele vai ganhar, fala que ele vai vencer. O Miqueias falou, você está brincando comigo? Nem vê, eu vou falar o que o Senhor me disser. Não vou querer agradar rei de forma alguma, vou falar o que o Senhor quiser. Chegou lá, o rei Acabe perguntou, nós vamos vencer? Aí o Miqueias usou de uma ironia que o rei ficou, mas o rei ficou furibundo ali. Ele falou, não, vai ganhar, você vai ganhar, vai ser o vencedor, vai ganhar tudo, você vai ganhar tudo. Nisso o rei percebeu a ironia do profeta Miqueias. E ele falou, tá vendo esse Miqueias? Ele só fala mal de mim, ele está usando de ironia, E o Miqueias falou, não vai ganhar, não adianta, não sei o quê. Aí o Acabe, com raiva do Miqueias, prende esse Miqueias. Prendeu o profeta, engraçado. Ele não gostou da mensagem, mandou prender o mensageiro, né? Engraçado. Prende o Miqueias. Prendeu o Miqueias e o Miqueias ainda profetizou. Vai perder, não vai vencer e tal, aquela coisa. Só que aí, deixa eu contar para vocês uma coisa que vocês não devem não saber, lembrar, eu vou contar. O rei Acabe, que era um vale-nada, ele queria fazer uma armadilha para matar o rei Josafá. A história dele era outra. O rei Acabe não é boa pessoa, não presta. Ele queria fazer uma armadilha para que o rei Josafá do sul fosse morto. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos em combate, vamos lá. Só que eu vou disfarçado e você vai com as suas vestes reais
e eu vou disfarçado. Por quê? Deixa eu te contar. Porque ele sabia que o Ben-Hadad, rei da Síria, queria matar o rei Acabe. E ele pensou, se eu for disfarçado, os soldados não vão saber que eu sou rei. Mas se o Josafá for com roupa de rei, eles vão matar o Josafá. Olha para você ver, hein? Falou, vamos guerrear. Então a intenção dele de guerrear contra o rei da Síria, Ben-Hadad, e querendo pegar a cidade de volta, nem era para pegar a cidade. Era uma armadilha para matar o rei Josafá, que era bonzinho do sul. Olha aqui, Deus desfez os planos dele. Porque é o seguinte, quando estava naquele batalha, no campo de batalha, realmente todo mundo chegou perto do rei Josafá do sul para matar. E aí o Josafá soltou o grito de guerra. O grito de guerra geralmente caracteriza de onde você é e geralmente as pessoas conhecem por causa do idioma e por causa do sotaque do idioma. Então o grito de guerra tem um sotaque e tem também ali o idioma que se usa. Nisso o pessoal falou, opa, esse aqui não é o rei Acabe, esse aqui é do sul, então não vamos colocar a mão nele. Não vamos colocar a mão nele. Né? Por quê? Porque a ordem do Ben-Hadad, do rei da Síria, era matar Acabe. Né? E eles não encontravam Acabe, não encontravam. Por quê? Porque o Acabe estava disfarçado. Olha para você ver como são as coisas de Deus. De repente, um soldado sírio, ele retesa o arco e solta uma flecha a esmo. A flecha vem e vai cair, entra, porque a couraça geralmente do combatente, ela tem camadas para a pessoa se movimentar, tem camadas. Então, as partes entre uma camada, as partes da junção da couraça é um perigo, é o ponto vulnerável. Mas ali, tem a parte de cá, tem a parte de cá, tem a parte de cá. Então, para movimentar, elas não são ligadas. Então, a junção da couraça sempre é um perigo. Aí o que aconteceu? Aquela flecha veio justamente na junção da couraça, entrou e matou o rei Acabe. Acabou com Acabe. Ele tinha feito um plano, ele queria matar Josafá, ele fez uma armadilha para Josafá e Deus frustrou os planos de Acabe e ele mesmo morreu pela sua própria maldade. Vamos lá, gente. Alguns versículos rapidamente aqui, vamos lá. Versículo 1. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se em casamento a Acabe. Muito bem? Reino do Sul, Reino do Norte, o que aconteceu? A gente vai saber daqui a pouco. No capítulo 21 do segundo livro das Crônicas, daqui a pouco, daqui 3 capítulos, Josafá, o rei do sul, casou seu filho Jorão com a filha de Acabe. Um casamento político que mais ou menos deu uma certa aliança entre os dois reinos, do sul e do norte. Versículo 2. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria, a casa de Acabe, para recebê-lo com comitiva. Este mandou matar numerosas ovelhas e bois. Em seguida, persuadiu a fazer guerra contra Galade. Ele mandou matar bois e ovelhas, não é sacrifício aqui não, viu gente? É só para vocês entenderem. Mas, na verdade, o que o Acabe fez foi um grande banquete para receber Josafá. Um grande banquete em honra de Josafá. Tá vendo? Versículo 3. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de... Queres ir comigo para lá? Josafá respondeu, farei o que fizeres, assim como o meu exército. Contudo, iremos a guerra. Contudo, Josafá disse ao rei, consulta primeiro o oráculo do Senhor. Muito bem. Ele falou, eu até que vou na guerra com você, mas consulta o oráculo do Senhor, né? O que ele fez? Ele chamou os 400. Aí o Josafá falou, não, mas consulta um
profeta do Senhor. Na verdade, o cronista aqui quer mostrar a superioridade dos profetas do Senhor sobre esses profetas dos falsos deuses do Reino do Norte. Portanto, 400 profetas não profetizaram certo. Um profeta do Senhor profetizou certo. Versículo 15, aqui quando ele pergunta para Miqueias, e o Miqueias responde. Disse-lhe o rei, ele pergunta, quando chegou perto, ele perguntou, Miqueias, devemos ir até Cabo-Galade? Aí o Miqueias responde com ironia. Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor e serás entregue à mão do rei. Tá vendo? Então, na verdade, aqui o rei percebeu a ironia de Miqueias e falou assim, ó, quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Veja, tá vendo? Então o rei percebeu a ironia e percebeu que o Miqueias não estava nem aí para ele, tá bom? 29, vamos ver aqui no versículo 29, aqui. Ele lhe disse, eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Tu, porém, veste tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou, por conseguinte, antes de entrar em combate. Esse rei de Israel é muito coisa, né? O Acabe tinha a intenção, gente, de confundir e Josafá morrer em combate. Ele sabia que o rei da Síria queria matar ele. E ele queria acabar com o Josafá. Ele fala assim, a história, eu vou disfarçado, você não, viu, Josafá? Você vai de rei, e eu vou disfarçado. Fala a verdade. Ele sabia que o rei da Síria queria acabar com o rei. Mas Deus desfez os seus planos. Desfez totalmente os seus planos. Por isso, gente, não adianta a gente planejar aquilo que Deus não quer. No fim, Deus sempre, sempre vai fazer o que é melhor. Et crucem Domini, fugit partes adversae. Vinde deleude tribiuda, radix Davidi.